Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. Atendendo ao pleito da OAB, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu pela manutenção do arquivamento do procedimento de controle administrativo que buscava mudar o cálculo da distância entre a sede da comarca estadual e a vara federal, para fins de fixação da competência delegada nas ações previdenciárias. O representante da OAB no CNJ, Daniel Blume, fez a sustentação oral no julgamento. Confira. O Conselho da Justiça Federal baixou uma resolução que diz o seguinte, que entre a vara federal e a comarca estadual que exerce a competência federal por delegação, há de haver um mínimo de distância de 70 quilômetros. O CJF diz que esses 70 quilômetros levam em consideração curvas, subidas e descidas. O TJ São Paulo defende que seja uma linha reta. Ora, para não dizer risível, é no mínimo curioso. O que eu quero dizer aqui é que o sonho que a OAB, aqui, nessa assentada, nessa manifestação, leva em consideração, é o sonho na condição de objetivo de meta do jurisdicionado e da advocacia, que é o efetivo acesso à justiça, no interesse não só dos causídicos, mas do interesse do jurisdicionado. É óbvio, me parece que essa questão nem deveria estar sendo discutida no mais alto conselho da justiça do país. É óbvio que esses 70 quilômetros levem em consideração as curvas, subidas e descidas, tendo em vista que o advogado e o jurisdicionado não vai se dirigir à comarca de avião ou através de, eventualmente, um ato de teletransporte entre a Justiça Estadual, que é delegada em delegação à Justiça Federal. Pois bem, o caso aqui é de linhas e curvas, é de retas, subidas e descidas, razão pela qual o Conselho Federal do OAB pugna, não antes de parabenizar o eminente relator pela liminar, pela decisão singular, para ser mais exato, de arquivamento do processo, o qual foi objeto de recurso por parte do TJ São Paulo, e nesse ato a OAB pugna pelo total improvimento do recurso, tendo em vista que a reta é uma curva que não soma. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 3.334 de 2020 para dispor sobre as audiências telepresenciais no âmbito da Justiça do Trabalho em razão da crise sanitária decorrente da Covid-19. Embora estejamos de acordo com o mérito da proposta do ponto de vista técnico, por se tratar de medidas transitórias vinculadas a um evento específico e, por essa razão, destinadas a vigorar por prazo determinado, o correto tecnicamente é a utilização de lei esparsa, deixando intacto o texto da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, que é um código para as normas processuais vigentes e que vigorarão por prazo indeterminado. Em razão do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei
Em julgamento sobre a volta presencial de magistrados no CNJ, realizado no início do mês de novembro, a Ordem dos Advogados do Brasil destacou um dos principais pleitos da advocacia, que trata exatamente da presença de juízes em comarcas e unidades jurisdicionais onde atuam, facultando às partes a decisão de acompanhar os atos processuais de forma presencial ou remota. O assunto, inclusive, foi pauta no programa OAB Nacional, edição número 128, que a gente relembra agora. O ato defendido pela Ordem não impede de forma alguma a realização dos atos e audiências telepresenciais e híbridas. A OAB defende, isto sim, o cumprimento das normativas que determinam a presença física do magistrado na unidade jurisdicional e a excepcionalidade das audiências telepresenciais, que existem, reitera-se, para atender ao interesse do jurisdicionado e ampliar o acesso à justiça. O meio telepresencial é um facilitador, entende a OAB, para a realização de audiências, e não uma forma de dispensar qualquer magistrado de estar presente nas comarcas. A partir de agora, o projeto de lei que trata de audiências telepresenciais na Justiça do Trabalho segue para análise conclusiva da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados. Mais detalhes sobre esse assunto você confere lá no site da OAB. oab.org.br. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participou da 17ª edição do Fórum sobre Governança da Internet, realizado pela Organização das Nações Unidas. O encontro, que aconteceu na Etiópia, teve como tema a internet resiliente para um futuro comum e sustentável compartilhado. Este que é um dos principais encontros internacionais, justamente para que, de forma multissetorial, que é até muito mais importante que o multilateralismo a que estamos acostumados, apenas as discussões entre os estados, as Nações Unidas, de alguma forma, tentarem, os governos, o setor comercial público, privado, a sociedade civil, incluindo as comunidades acadêmicas e técnicas, de encontrarem aí uma forma de melhor governança da internet, justamente para que se possa garantir uma maior inclusão digital, possam ser seguidas aí as diretrizes de direitos humanos, tudo na expectativa de um desenvolvimento harmonioso, equitativo para todos, além, claro, das questões mais técnicas sobre a confiabilidade, a qualidade da rede. O que se espera é que com essa governança global da internet se possam criar aí os mecanismos adequados para a busca, o recebimento, a difusão e também a própria utilização da informação, criando realmente condições para que se possa acumular, difundir conhecimentos e, sobretudo, acelerar a disponibilidade e a acessibilidade da internet nesse nosso mundo hoje em desenvolvimento, que, claro, já sabemos, não é mais somente físico, mas também virtual. E a expectativa é justamente de que essas novas tecnologias, as tecnologias digitais, possam integrar e incluir cada vez mais os diferentes aspectos da nossa vida, no que diz respeito à inovação, mas também as próprias pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu diria principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade, aquelas historicamente discriminadas, vulnerabilizadas em seus direitos, como as mulheres, as pessoas com deficiência, a população mais pobre, o segmento LGBTQIA+, as pessoas negras, e sabemos todos, ainda são marginalizadas, vulnerabilizadas em seus direitos, enfrentam barreiras significativas para o seu efetivo exercício, inclusive no que diz respeito às tecnologias, inclusive no que diz respeito à própria internet. A OAB Nacional participou do Encontro Estadual das Prerrogativas, realizado pela OAB do Rio Grande do Sul. O evento marcou o Dia Estadual de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, celebrado anualmente no dia 12 de dezembro. Acompanhe. Foram conquistas importantes que nós temos lutado em conjunto. A OAB Nacional, junto com as seccionais, especialmente com a imprescindível contribuição da advocacia gaúcha. E isso tem ocorrido em todos os momentos. No CNJ, no CNMP, garantimos a recomendação normativa, edição de normativa, que determina a gravação
dos atos processuais, dos atos procedimentais, dos depoimentos, porque muitas vezes as violações se dão nessas audiências que, ao não estarem registradas, torna-se muito difícil o trabalho de cada um dos senhores, que são os líderes, que são os xerifes, os soldados, aqueles que estão na ponta, atendendo o colega que mais precisa, e nós precisamos aqui dentro do sistema OAB criar ferramentas nesse sentido. Então, esse trabalho, presidente Leonardo, né, eu quero aqui agradecer em nome da OAB Nacional essa parceria, uma parceria que tem sido imprescindível para os avanços que nós temos conquistados nesse primeiro ano de gestão, e não tenho sombra de dúvida que com este trabalho conjunto, nós teremos 2 anos de muito mais avanço, muito mais futuro para toda a advocacia brasileira e para toda a advocacia gaúcha. Muito obrigado. De 2007 para cá, quando nós fizemos uma verdadeira revolução na advocacia gaúcha, a defesa das prerrogativas ganhou um foco diferenciado. E a OAB do Rio Grande do Sul passou a ter mais do que um foco na defesa das prerrogativas. Um compromisso diário do seu presidente, da SEDAP e de todos que se envolviam na administração da ordem de 2007 para cá. Nasce aqui um projeto de lei que se torna lei federal, a lei que criminaliza a violação de prerrogativas. Nasce aqui no estado do Rio Grande do Sul, de forma inédita e pioneira no Brasil, a caravana estadual de defesa das prerrogativas. São realidades diferentes. O Rio Grande do Sul tem uma realidade ótima, como Santa Catarina, Paraná, que são escolas de excelência. Mas nós temos locais muito precários que nós precisamos, além de firmar essas competências, dar subsídios para que eles possam trabalhar. E é isso que nós vamos avançando a partir desta organização administrativa orientativa dentro do critério do Sistema Nacional de Prerrogativas. Então lá consta toda esta competência. Nós pegamos porque há denominações do país afora, são delegados de prerrogativas, são membros de prerrogativas, são tribunais de prerrogativas. Então existe uma série de nomenclaturas para a defesa e atuação da comissão de prerrogativa que nós colocamos isso também dentro das competências para afirmar o que é um sistema nacional, o que faz parte do sistema nacional. Então o Estatuto e a nova orientação nos determinou isto. E é um trabalho que durou muito tempo, que nós tivemos que fazer um estudo aprofundado dessas resoluções e desses atos. E não para por aí. Confira outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil e notícias do Judiciário agora no site da OAB. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, participou da cerimônia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, na sede do TSE. A diplomação é a formalização que confirma que os candidatos eleitos cumpriram os requisitos para exercer o mandato e poderão ser empossados. Simonetti ressaltou a postura da ordem perante todo o pleito eleitoral. Para ele, abre aspas, tive a oportunidade de representar o Conselho Federal da OAB na cerimônia de diplomação do presidente e vice-presidente da República eleitos no TSE. Historicamente, nossa entidade acompanha todo o processo eleitoral e está sempre vigilante e altiva pela defesa das liberdades e do Estado Democrático de Direito. Fecha aspas. Mudando de assunto, o Conselho Federal e a Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil repudiaram veementemente os atos de vandalismo, de depredação de carros e de ônibus, a tentativa de invasão de prédio público da Polícia Federal, de shopping center e a ameaça à segurança dos cidadãos na zona central da capital da República. Para a OAB Nacional é preciso prender os responsáveis e agir firmemente para a efetiva punição de todos na forma da lei. Tais atos atentam contra a democracia e representam inaceitável escalada de violência. Nada, absolutamente nada justifica o cenário de guerra que se está a ver. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, integrou a mesa de autoridades da solenidade de posse de 12 novos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A cerimônia ocorreu no plenário da sede do TRF4 em Porto Alegre. Entre os desembargadores empossados, na vaga destinada à advocacia, foi nomeada a advogada Ana Cristina Blasi, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e especializada em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados. Para Horne, abre aspas,
Esta advogada líder, que sempre esteve ao nosso lado nas trincheiras, se torna a primeira mulher desembargadora egressa do 5º Constitucional pela vaga destinada à advocacia na Justiça Federal da 4ª Região. Ela traz para a corte sua vitoriosa trajetória profissional e acadêmica, além de uma linhagem familiar de grandes e inspiradoras lideranças de meio jurídico. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí, é rapidinho. Voltamos, obrigada pela sua companhia. A OAB Nacional realizou no YouTube da Ordem mais um evento aberto ao público. Desta vez, o tema tratou da advocacia sob a perspectiva internacional, um panorama interdisciplinar e oportunidade entre Brasil e China. Acompanhe. São 48 anos de relação diplomática, com início em 74. O Brasil ele tem avançado junto com a China essa relação, uma relação que foi considerada a partir de 92 uma relação estratégica. A partir de 2012 foi considerada uma relação parceiro. A China considerou o Brasil como um parceiro estratégico global. O que significa isso? Significa uma atenção especial a esse grande país, para não dizer quase um continente, né, dentro da América do Sul. O Brasil foi o primeiro país na América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares em questão de importação e exportação com a China. Se analisarmos os números nos últimos anos, especialmente após a pandemia, em 2020 nós atingimos aí a cifra de 102,5 bilhões de dólares na relação com a China e em 2021 a cifra de 135,4. Né? A China é responsável aí basicamente por 1/3 de toda a exportação brasileira. Isso não é diminuir a importância que temos da relação com os Estados Unidos, que é o segundo maior parceiro comercial, e outros países, né, inclusive do continente europeu, mas a gente precisa dar devida atenção a esse nosso maior parceiro comercial. Uma relação que eu julgo que está absolutamente madura, né? E hoje, dado todo esse cenário da relação empresarial entre o Brasil e a China, nós temos analisado aqui os números e temos visto grandes potenciais de sinergia entre Brasil e China. Inclusive porque todo o discurso feito pelas autoridades chinesas hoje estão em sincronia com o que nós temos a oferecer e temos aí a capitalizar e a intensificar essa sinergia. Hoje, interessante, eu logo que fui dar esse parecer, verifiquei que a China faz parte, naturalmente, da Organização Mundial do Comércio. E muitas empresas brasileiras se instalam na China como chinesas se instalam no Brasil. Mas hoje também eu quero acrescentar a experiência que eu estou tendo, a Indonésia, Singapura e até mesmo o Vietnã. Vocês sabem que ficou muito presente uma relação forte entre o Brasil e esses países, a envolver muitas e muitas vezes necessariamente a presença de advogados brasileiros. As estatais chinesas que aqui se instalaram, como a Sinopec, que é State Grid, a PetroChina e outras tantas, né? Elas demandam a advocacia de colegas brasileiros. E, ademais disso, o fato é que, muitas e muitas vezes, há necessidade de colaboração entre advogados brasileiros e advogados estrangeiros, no particular, advogados que advogam para empresas na China ou empresas brasileiras na China. E há dias atrás eu pude verificar que há sites, né, para advogados. Os advogados podem se registrar nesses sites para avaliação dos clientes da China ou de outros países. Eu até verifiquei, tive contato com uma instituição chamada Law Cloud, que é um desses sites. O advogado se inscreve e tem, se obtiver algum caso que venha por meio desses sites, na verdade ele paga uma comissão dos seus honorários para esse site. Mas isto a revelar a importância da advocacia no plano internacional.
para advogando, não é? O advogado estará fazendo também uma conexão entre esses países e, portanto, patrocinando aquela tese inaugural que eu mencionei aqui, da multilateralidade, particularmente da pacificação das relações do Brasil com os países estrangeiros, em particular com a China. Ainda falando em evento virtual, a Escola Superior da Advocacia Nacional também realizou no YouTube um debate voltado à nova teoria contratual para o mundo digital. A transmissão faz parte da aula aberta de pós-graduação, parceria da ESA Nacional com a Fundação Escola Superior do Ministério Público. Confira um trecho da participação da professora e doutora em Direito, Cláudia Lima Marques. Nas relações simétricas, a gente pode ter em ambos os polos decisões que estão sendo tomadas por sistemas de inteligência artificial, ou seja, aqui, né, a clausulação ela pode ser automatizada e aquilo vai desenvolvendo sem propriamente haver a vontade, né, esse elemento volitivo no sentido do que nós conhecemos, ela não existe, não tem ninguém tomando aquela decisão, é um sistema. Tem gente que fala, né, o Teubner mesmo escreveu, e tem muita gente escrevendo aqui no Brasil sobre a personificação do algoritmo. Porque, veja, o computador, o sistema está representando alguém, né, ou a gente está tendo uma objetivação, tá, dessas decisões e dessas relações, e o assunto vai ser, e o problema vai se resolver sob o prisma da responsabilidade, ou seja, quem foi que entregou funções a um sistema e que aí seria responsável. Mas do ponto de vista teórico, não é? Como será que seria esse enquadramento? Né? Está tendo representação? É pessoa? Como é que isso se soluciona? Muito obrigado pela pergunta. Eu tenho a honra de trabalhar na comissão que está fazendo o marco legal da inteligência artificial, não é? E o marco legal vai trazer respostas sobre isso no sentido que há sempre uma participação humana no chamado ciclo da inteligência artificial. Isso é, alguém construiu, alguém alimentou os dados, alguém colocou aqueles vieses e, portanto, não há pelo menos até agora, né, não há essa total objetivação do sujeito de direitos. Então, há sempre um responsável que será responsabilizado. Então, realmente, aqui, a supervisão humana é um dever, a centralidade da pessoa humana para não fazer danos, né? Então, realmente, esse mundo, ele é um mundo robotizado, mas ele é um mundo, vamos dizer, robotizado no final e pré-robotizado ou humano até chegar no robotizado, né? Então, acho que, vamos dizer assim, nas relações entre iguais, isso não será um problema. O problema vai acontecer nas relações entre diferentes. E aqui eu queria mencionar a importância de aprovarmos o projeto de lei 3514 de 2015 para trazer o Código de Defesa do Consumidor para o mundo digital. A ESA de São Paulo também realizou o evento ao vivo no canal do YouTube. O tema? Prevenção e solução extrajudicial de conflitos sucessórios. Nós temos sempre que pensar que, embora o patrimônio seja transmissível, há no patrimônio alguns conceitos, alguns limites, e há circunstâncias que, embora nós tenhamos um olhar patrimonial, elas não necessariamente são inteiramente patrimoniais. E aí que nós começamos a encontrar as limitações nessa transmissão. Aqui me parece que quando a gente trata de ativo digital, e pensando naquele conceito que já tratamos aqui, de ativos patrimoniais, existenciais e os híbridos, o que me traz a menção de que algo tenha limitação na transmissão são os patrimônios de característica existencial e que são considerados de ordem personalíssima. Mas mesmo assim eu gosto de ter uma ressalva com relação a isso. Volto a dizer, é preciso que haja um olhar para aquilo que esteja no acervo personalíssimo e existencial.
é preciso que alguém faça esse filtro de informações, porque por vezes dentro daquilo que foi alocado num escopo personalíssimo existencial, nós temos um lastrear de informações que vão levar a patrimônios comuns, inclusive, não é, a propriedade de coisas que às vezes a família nem sabia que existia, sobretudo outros ativos digitais, ou vão trazer questões que dizem respeito a terceiros, a outras pessoas que precisam ter acesso àquela informação. Quando a gente fala de limites, me intriga muito os limites do planejador também. Porque a gente pensa, por exemplo, especialmente nos bens digitais híbridos, né? Então vamos imaginar aqui uma conta em que tenha 50 milhões de seguidores, em que aquele influencer vende a intimidade dele. Então uma pessoa intimamente exposta, voluntariamente, e daquela intimidade ele retira milhares e milhares de reais. E essa pessoa vai fazer o planejamento sucessório, contrata lá, chama a Flávia para fazer o planejamento dela e fala assim: Flávia, eu quero fazer uso aqui da sinceridade dos defuntos, como diz Machado de Assis, e eu quero simplesmente que os meus herdeiros não quero mais deixar essa parte das minhas contas digitais para ele. O dia que eu morrer, a conta vai ser deletada. Tem, claro, os ativos que vieram daquela conta, enfim, né, o dinheiro que ficou lá guardado, mas a conta em si tem um valor muito substancial. E aí eu pergunto, há limites para essa vontade desse testador? Porque se a gente fizer, por exemplo, né, porque quando a gente fala da herança digital, nós temos que partir de três premissas meio que acadêmicas, assim, né, pedindo desculpas que podem mudar a qualquer momento. A gente ainda está meio que tateando esse assunto, mas que, primeiro, a transmissibilidade é possível, eu vou conseguir valorar esse patrimônio e a plataforma vai conseguir cumprir. Então, eu tenho que partir desses três pilares. Mas se eu fizer partir dessas as três possibilidades foram cumpridas, e eu chegar à conclusão, por exemplo, que essa conta vale mais do que a legítima, o testador pode simplesmente mandar deletar? Eu poderia imaginar que o Picasso, quando morreu, deixou 300 obras pintadas. E ele ter dito o seguinte: nas minhas obras tem elementos existenciais. Eu pintei minha angústia, eu pintei a minha tristeza, eu pintei minha felicidade. O dia que eu morrer, toquem fogo em tudo. Nós iríamos aceitar esse tipo de vontade do testador do planejador diante da questão da legítima? Não tenho resposta, óbvio, né? Assim, a minha posição é no sentido de que a legítima é o limitador da vontade do planejador quando a gente está falando, inclusive, de bens digitais híbridos que tenham caráter também personalíssimo. A última edição da revista Justiça e Cidadania deste ano já está disponível para leitura. A publicação deste mês traz um artigo especial do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, sobre o compromisso com a advocacia. Veja. Para Simonetti, abre aspas, o Brasil exibiu ao final das últimas eleições as credenciais que tornam o país uma das maiores democracias em todo o mundo. Pouco mais de 120 milhões de eleitores escolheram seus representantes por meio de sistema transparente, seguro e célere. Essa maturidade democrática é uma construção articulada de toda a sociedade, tendo contribuição essencial da Ordem dos Advogados do Brasil, maior entidade representativa do país, casa de 1,5 milhão de advogados e advogadas. Ainda segundo ele, a OAB incumbe a defesa do Estado Democrático de Direito. Por isso, defendemos as prerrogativas da advocacia e, de igual modo, a independência judicial. Ambas são verdadeiras salvaguardas da cidadania. Neste ano eleitoral, nossa missão foi, ombro a ombro com a Justiça Eleitoral, defender o sistema de votação que há décadas permite a realização de eleições limpas, com a prevalência da soberania popular. Defendemos e seguiremos defendendo o sistema de justiça e trabalhando para fortalecer a Constituição Federal. Por fim, o presidente da OAB conclui: a OAB não foi nem jamais será apoiadora ou opositora de governos, partidos e candidatos. A autonomia crítica da instituição é o que assegura a ela credibilidade e força para ações de amparo ao Estado Democrático de Direito. Precisamos estar atentos às nossas garantias, mas também aos nossos deveres. Entender que, mesmo dentro da liberdade de expressão, existem limitações. Essas balizas são os próprios avanços civilizatórios concretizados na efetivação dos princípios democráticos: dignidade da pessoa, soberania popular, separação e harmonia entre os poderes. A vitória da democracia é a vitória da sociedade do país. Precisamos todos juntos seguir construindo nosso regime democrático. Esse é o compromisso da OAB. Fecha aspas.
Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço a sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!